Livro narrado urdido por Cristiane Batista. Se inscreva, grata. O sonho de um químico. Freud. Isto foi sonhado por um jovem que vinha se esforçando por abandonar o hábito de se masturbar, em prol de relações sexuais com mulheres. Preâmbulo: no dia anterior ao sonho, ele estivera ensinando um aluno sobre a reação de Grignard, na qual o magnésio é dissolvido em éter absolutamente puro através da ação catalisadora do iodo. 2 dias antes, quando a mesma reação estava sendo executada, ocorrera uma explosão que havia queimado a mão de um dos manipuladores. Sonho 1. Ele devia estar fazendo brometo de fenilmagnésio. Via o aparelho com particular nitidez, mas substituíra o magnésio por ele próprio. Percebeu-se então num estado singularmente instável. Ficava a dizer consigo mesmo: está tudo bem, as coisas estão funcionando, meus pés já estão começando a se dissolver, meus joelhos estão ficando moles. Então, estendeu as mãos e apalpou os pés. Enquanto isso, como não sabia dizer, tirou as pernas do recipiente e disse a si mesmo, mais uma vez: isso não pode estar certo. Mas está. Nesse ponto, acordou parcialmente e examinou o sonho consigo mesmo, para poder relatá-lo a mim. Estava na verdade assustado com a solução do sonho. Sentiu-se extremamente excitado durante esse período de semi-adormecimento e ficou a repetir: fenila, fenila. 2. Ele estava com sua família inteira e deveria estar em Schottentor às 11h30 para se encontrar com uma certa mulher. Mas só acordou às 11h30. E disse para si mesmo: é muito tarde. Não se pode chegar lá antes de 12h30. No momento seguinte, viu toda a família sentada à mesa, via sua mãe com particular nitidez, e a empregada carregando a terrina de sopa. Então, pensou: bem, já que começamos a almoçar, é tarde demais para eu sair. Análise: ele não tinha nenhuma dúvida de que mesmo a primeira parte do sonho tinha alguma relação com a mulher com quem ele ia se encontrar, tivera o sonho na noite anterior ao esperado rendezvous. Considerava o aluno a quem ensinara uma pessoa particularmente desagradável. Tinha-lhe dito: isso não está certo, porque o magnésio não dera nenhum sinal de ter sido afetado. E o aluno havia respondido, como se estivesse inteiramente despreocupado: não está. O aluno devia representar ele próprio, o paciente, que era tão indiferente em relação à análise quanto o aluno a respeito da síntese. O ele do sonho que executava a operação representava a mim. Como eu devia considerá-lo desagradável por ser tão indiferente ao resultado? Por outro lado, ele, o paciente, era o material que estava sendo utilizado para a análise, ou síntese. O que estava em jogo era o êxito do tratamento. A referência às suas pernas, no sonho, fez com que se lembrasse de uma experiência da noite anterior. Estava tendo uma aula de dança e se encontrara com uma moça a quem muito desejava conquistar. Abraçara-a com tanta força contra si que, em certo momento, ela deu um grito. Ao relaxar a pressão contra as pernas dela, sentiu sua forte pressão receptiva contra a parte inferior das coxas dele, descendo até os joelhos, o ponto mencionado em seu sonho. De modo que, nesse sentido, a mulher é que era o magnésio no comentário de que as coisas finalmente estavam funcionando.
Ele era feminino em relação a mim, assim como era masculino em relação à mulher. Se estava funcionando com a dama, estava funcionando com ele no tratamento. O fato de ele se apalpar e as sensações nos joelhos apontavam para a masturbação e se encaixavam com sua fadiga do dia anterior. Seu encontro com a moça fora marcado, de fato, para as 11h30. O desejo de não comparecer a ele, dormindo demais, e de ficar em casa com seus objetos sexuais, isto é, de se ater à masturbação, correspondia à sua resistência. No tocante à repetição da palavra fenil, ele me disse que sempre gostara muito desses radicais que terminavam em AL, porque eram muito fáceis de usar, benzil, acetil etc. Isso nada explicava. Mas, quando lhe sugeri Schlemil como outro radical da série 68, ele riu gostosamente e me disse que, durante o verão, lira um livro de Marcel Prévost no qual havia um capítulo sobre les exclus de L-Amour, que de fato continha algumas observações sobre les Schlemiliers. Ao lê-las, ele dissera consigo mesmo, é assim mesmo que eu sou. Se tivesse faltado ao encontro, isso teria sido outro exemplo de sua schlemilidade. Poder-se-ia supor que a ocorrência do simbolismo sexual nos sonhos já foi experimentalmente confirmada por alguns trabalhos efetuados por Carrotter, em moldes propostos por H. Swoboda. Sujeitos em hipnose profunda receberam sugestões de Rotter, e estas levaram à produção de sonhos dos quais grande parte do conteúdo era determinada pelas sugestões. Se ele desse ao sujeito a sugestão de que ele deveria sonhar com relações sexuais normais ou anormais, o sonho, obedecendo à sugestão, utilizaria símbolos que nos são familiares a partir da psicanálise em lugar do material sexual. Por exemplo, quando se deu a um sujeito do sexo feminino a sugestão de que sonhasse estar tendo relações homossexuais com uma amiga, esta apareceu no sonho carregando uma bolsa surrada, com uma etiqueta que trazia os dizars só para damas. Afirmou-se que a mulher que teve esse sonho nunca tivera nenhum conhecimento do simbolismo nos sonhos ou da interpretação destes. Surgem, contudo, dificuldades em formarmos uma opinião sobre o valor desses interessantes experimentos, pela infeliz circunstância de o Dr. Rotter ter se suicidado pouco depois de efetuá-los. O único registro deles encontra-se numa comunicação preliminar publicada no Zentralblatt für Psychoanalyse, Rotter, 1912. Resultados semelhantes foram publicados por Rufenstein em 1923. Alguns experimentos realizados por Bethlehem e Hartmann, 1924, foram de particular interesse, visto não terem feito uso da hipnose. Esses experimentadores contaram anedotas de natureza grosseiramente sexual a pacientes que sofriam da síndrome de Korsakoff e observaram as distorções que ocorriam quando as anedotas eram reproduzidas pelos pacientes nesses estados confusionais. Constataram que os símbolos que nos são familiares a partir da interpretação dos sonhos também apareciam, por exemplo, subir escadas, apunhalar e atirar como símbolos de copulação e facas e cigarros como símbolos do pênis. Os autores atribuíram especial importância ao aparecimento do símbolo da escada, pois, como observaram com razão, nenhum desejo consciente de distorcer poderia ter chegado a um símbolo dessa natureza. Somente agora, depois de termos avaliado adequadamente a importância do simbolismo nos sonhos,
é que se nos torna possível retomar o tema dos sonhos típicos, interrompido na p. 257. Penso termos razões para dividir esses sonhos, grosso modo, em duas classes: os que realmente têm sempre o mesmo sentido e os que, apesar de terem conteúdo idêntico ou semelhante, devem, não obstante, ser interpretados de maneira extremamente variada. Entre os sonhos típicos da primeira categoria já tratei, com certa riqueza de detalhes, dos sonhos com exames. Os sonhos em que se perde um trem merecem ser postos ao lado dos sonhos com exames por causa da similaridade de seu afeto, e sua explicação mostra que estaremos certos ao fazê-lo. Eles são sonhos de consolação para outra espécie de angústia sentida no sono: o medo de morrer. Partir numa viagem é um dos símbolos mais comuns e mais reconhecidos da morte. Esses sonhos dizem, de maneira consoladora: não se preocupe, você não morrerá, partirá, tal como os sonhos com exames dizem, alentadoramente: não tenha medo, nenhum mal lhe acontecerá desta vez, tampouco. A dificuldade de compreender esses dois tipos de sonho se deve ao fato de que o sentimento de angústia está ligado precisamente à expressão de consolo. O sentido dos sonhos com um estímulo dental, que muitas vezes tive de analisar em pacientes, escapou-me por muito tempo porque, para minha surpresa, havia invariavelmente resistências fortíssimas à sua interpretação. Provas esmagadoras fizeram com que, finalmente, eu não tivesse mais nenhuma dúvida de que, nos homens, a força motora desses sonhos não derivava de outra coisa senão dos desejos masturbatórios do período da puberdade. Analisarei dois desses sonhos, um dos quais é também um sonho de voar. Ambos foram sonhados pela mesma pessoa, um rapaz com fortes inclinações homossexuais que, todavia, eram inibidas na vida real. Ele estava assistindo a uma encenação de Fidélio e se achava sentado nas primeiras filas da ópera ao lado de L., um homem que lhe era agradável e com quem gostaria de fazer amizade. De repente, ele saiu voando pelos ares, bem por cima das poltronas, levou a mão à boca e arrancou 2 de seus dentes. Ele próprio disse, a propósito do voo, que era como se tivesse sido jogado no ar. Como se tratava de uma representação de Fidélio, as palavras W. e Arenholdsweiberungen poderiam parecer adequadas. Mas a conquista da mais adorável das mulheres não estava entre os desejos do sonhador. 2 outros versos seriam mais apropriados. In der Gras WRF Gelungen. Eines Freundes o Sen. O sonho de fato continha essa grande jogada, que, contudo, não era apenas a realização de um desejo. Escondia também a dolorosa reflexão de que o sonhador muitas vezes fora infeliz em suas tentativas de amizade, e fora jogado fora. Também escondia seu temor de que esse infortúnio pudesse repetir-se em relação ao rapaz ao lado de quem ele estava apreciando a representação de Fidélio. E então se seguiu o que o exigente sonhador encarava como uma confissão vergonhosa, a de que, certa vez, após ter sido rejeitado por um de seus amigos, ele se masturbara 2 vezes seguidas, no estado de excitação sensual provocado por seu desejo. Eis aqui o segundo sonho: ele estava sendo tratado por 2 professores universitários de suas relações, e não por mim. Um deles estava fazendo alguma coisa com seu pênis.
Ele temia uma operação. O outro empurrava-lhe a boca com um bastão de ferro, de modo que ele perdeu um ou dois dentes. Estava amarrado com 4 panos de seda. Dificilmente se pode duvidar de que esse sonho tivesse um sentido sexual. Os panos de seda identificavam-no com um homossexual que ele conhecia. O sonhador nunca praticara o coito e nunca procurara ter relações sexuais com homens na vida real, e imaginava as relações sexuais segundo o modelo da masturbação da puberdade com que outrora estivera familiarizado. As numerosas modificações do sonho típico com estímulos dentais, por exemplo, sonhos de que um dente é arrancado por outra pessoa, etc., devem, penso eu, ser explicadas da mesma maneira. É possível, porém, que nos intrigue descobrir como foi que os estímulos dentais passaram a ter esse significado. Mas eu gostaria de chamar atenção para a frequência com que o recalque sexual se vale de transposições de uma parte inferior do corpo para uma parte superior. Graças a elas, torna-se possível, na histeria, que toda espécie de sensações e intenções sejam efetivadas, se não ali onde são apropriadas em relação aos órgãos genitais, pelo menos em relação a outras partes não objetáveis do corpo. Um exemplo de transposição dessa natureza é a substituição dos órgãos genitais pelo rosto no simbolismo do pensamento inconsciente. O uso linguístico segue o mesmo modelo, ao reconhecer as nádegas interbecken, literalmente bochechas traseiras, como homólogas às bochechas, e ao traçar um paralelo entre os lébia e os lábios que delimitam o orifício da boca. As comparações entre o nariz e o pênis são comuns, tornando-se a similaridade mais completa pela presença de pelos em ambos os lugares. A única estrutura que não oferece qualquer possibilidade de analogia são os dentes, e é precisamente essa combinação de semelhança e de similaridade que torna os dentes tão apropriados para fins de representação quando alguma pressão é exercida pelo recalque sexual. Não posso ter a pretensão de que a interpretação dos sonhos com estímulos dentais como sonhos masturbatórios, uma interpretação cuja exatidão me parece indubitável, tenha sido inteiramente esclarecida. Dei a explicação que podia e devo deixar o que resta sem solução. Mas posso chamar atenção para outro paralelo encontrado no uso linguístico. Em nossa parte do mundo, o ato da masturbação é vulgarmente descrito como segeinen aos reicin ou segeinen erunte reicin, literalmente, dar uma puxada para fora ou dar uma puxada para baixo. Nada sei da fonte dessa terminologia ou das imagens em que se baseia, mas um dente se enquadraria muito bem na primeira das duas expressões. Segundo a crença popular, os sonhos com dentes que são arrancados devem ser interpretados como significando a morte de um parente, mas a psicanálise pode, no máximo, confirmar essa interpretação somente no sentido jocoso a que aludi acima. Nesse contexto, porém, citarei um sonho com estímulo dental que foi posto à minha disposição por Otto Reck. Um colega meu, que há algum tempo vem dedicando vivo interesse aos problemas da interpretação de sonhos, enviou-me a seguinte contribuição ao tema dos sonhos com estímulos dentais. Há pouco tempo, sonhei que estava no dentista e ele perfurava com a broca um dente posterior em meu maxilar inferior. Trabalhou nele por tanto tempo que o dente ficou inutilizado. Segurou-o então com um boticão e o extraiu com uma facilidade tão grande que provocou meu assombro.
Disse-me que não me preocupasse com aquilo, pois não se tratava do dente que ele estava realmente tratando, e o colocou na mesa, onde o dente, um incisivo superior, ao que me pareceu então, desfez-se em várias camadas. Levantei-me da cadeira do dentista, aproximei-me mais do dente, com um sentimento de curiosidade, e levantei uma questão médica que me interessava. O dentista explicou-me, enquanto separava as várias partes do dente, de uma alvura impressionante, e as esmagava, pulverizava-as, com um instrumento, que ele estava ligado à puberdade e que era só antes da puberdade que os dentes se soltavam com tanta facilidade e que, no caso das mulheres, o fator decisivo era o nascimento de um filho. Percebi então, enquanto estava parcialmente adormecido, creio eu, que o sonho se fizera acompanhar de uma poluição, que, no entanto, não pude relacionar com certeza a qualquer parte específica do sonho. Fiquei muito inclinado a pensar que ela já havia ocorrido enquanto o dente era arrancado. Passei então a sonhar com uma ocorrência que já não consigo recordar, mas que terminava por eu deixar meu chapéu e meu paletó em algum lugar, possivelmente na sala de espera do consultório do dentista, na esperança de que alguém os trouxesse a mim, e por sair às pressas, vestindo apenas meu sobretudo, para apanhar um trem que estava de partida. Consegui, no último momento, saltar para o último vagão, onde já havia alguém de pé. Não pude, entretanto, entrar no vagão, mas fui obrigado a viajar numa situação desconfortável da qual tentei escapar, com êxito no final. Entramos num grande túnel e 2 trens, indo em direção oposta a nós, passaram por dentro do nosso trem, como se ele fosse o túnel. Eu olhava pela janela de um vagão como se estivesse do lado de fora. As seguintes experiências e ideias do dia anterior fornecem material para uma interpretação do sonho. 1. Eu vinha, de fato, fazendo um tratamento dentário recentemente, e na ocasião do sonho sentia dores contínuas no dente do maxilar inferior que era perfurado a broca no sonho, e no qual o dentista, também na realidade, havia trabalhado por mais tempo do que eu queria. Na manhã do dia do sonho, eu fora mais uma vez ao dentista por causa da dor, e ele sugerira que eu devia extrair outro dente no mesmo maxilar do que ele vinha tratando, dizendo que a dor provavelmente provinha desse outro. Este era um dente do siso, que estava nascendo exatamente nessa época. A propósito disso, eu questionara a consciência médica do dentista. 2. Na tarde do mesmo dia, eu fora obrigado a pedir desculpas a uma senhora pelo meu mau humor devido à minha dor de dente. Ela então me disse que estava com medo de mandar extrair um dente cuja coroa se desfizera quase por completo. Ela achava que extrair as presas era especialmente doloroso e perigoso, embora, por outro lado, um de seus conhecidos lhe tivesse dito que era mais fácil extrair dentes do maxilar superior, que era onde ficava o dela. Esse conhecido também lhe dissera que, certa vez, haviam-lhe extraído o dente errado quando ele estava sob anestesia, e isso aumentara o pavor que ela sentia da operação necessária. Ela me perguntou então se as presas eram molares ou caninos e o que se sabia a respeito delas. Ressaltei-lhe, por um lado, o elemento de superstição em todas essas opiniões, embora, ao mesmo tempo, frisasse o núcleo de verdade por trás de vários pontos de vista populares.
Ela repetiu-me então o que acreditava ser uma crença popular muito antiga e difundida, a de que se uma mulher grávida tivesse dor de dente teria um menino. 3. Esse dito me interessou, ligado ao que diz Freud, em sua interpretação dos sonhos, sobre o significado típico dos sonhos com estímulos dentais como substitutos da masturbação, visto que, no dito popular, o dente e a genitália masculina, ou um menino, também estavam relacionados. Na noite do mesmo dia, portanto, li todo o trecho pertinente em A Interpretação dos Sonhos e ali encontrei, entre outras coisas, as seguintes afirmações, cuja influência sobre meu sonho pode ser observada tão claramente quanto a das duas outras experiências que mencionei. Freud escreve, a propósito dos sonhos com estímulos dentais, que, nos homens, a força motora desses sonhos não derivava de outra coisa senão dos desejos masturbatórios do período da puberdade. E mais, as numerosas modificações do sonho típico com estímulos dentais, por exemplo, sonhos de que um dente é arrancado por outra pessoa, etc., devem, penso eu, ser explicadas da mesma maneira. É possível, porém, que nos intrigue descobrir como foi que os estímulos dentais passaram a ter esse significado. Mas eu gostaria de chamar atenção para a frequência com que o recalque sexual se vale de transposições de uma parte inferior do corpo para uma parte superior. No sonho que examinamos aqui, do maxilar inferior para o superior. Graças a elas, torna-se possível, na histeria, que toda espécie de sensações e intenções sejam efetivadas, se não ali onde são apropriadas em relação aos órgãos genitais, pelo menos em relação a outras partes não objetáveis do corpo. E novamente, mas posso chamar atenção para outro paralelo encontrado no uso linguístico. Em nossa parte do mundo, o ato da masturbação é vulgarmente descrito como segeinen aos reisin ou segeinen erunte reisin. Eu já estava familiarizado com essa expressão, nos primeiros anos de minha mocidade, como uma descrição da masturbação, e nenhum intérprete experiente dos sonhos terá qualquer dificuldade em descobrir o caminho que parte daqui até o material infantil subjacente ao sonho. Acrescentarei apenas que a facilidade com que o dente que depois de sua extração transformou-se num incisivo superior soltou-se no sonho me fez lembrar uma ocasião de minha infância em que eu próprio arranquei um incisivo superior que estava mole, sem dificuldade e sem dor. Esse fato, do qual ainda hoje me lembro com clareza em todos os seus detalhes, ocorreu no mesmo período precoce ao qual remontam minhas primeiras tentativas conscientes de masturbação. Esta era uma lembrança encobridora. A referência de Freud a uma afirmação de C.G. Jung no sentido de que os sonhos com estímulos dentais que ocorrem nas mulheres têm o sentido de sonhos com nascimentos, bem como a crença popular no significado da dor de dente nas mulheres grávidas, explicou o contraste estabelecido no sonho entre o fator decisivo no caso de mulheres e homens, puberdade. A esse respeito, recordo-me de um sonho anterior que tive logo após uma visita ao dentista, e no qual sonhei que as coroas de ouro que tinham acabado de ser fixadas caíam. Isso muito me aborreceu no sonho, por causa da considerável despesa que eu fizera e da qual ainda não me havia recuperado inteiramente na época. Esse outro sonho tornou-se então inteligível para mim, em vista de certa experiência minha, como um reconhecimento das vantagens materiais da masturbação sobre o amor objetal,
este último, do ponto de vista econômico, seria, sob todos os aspectos, menos desejável. Confronte com as coroas de ouro, e creio que a observação da senhora sobre o significado da dor de dente nas mulheres grávidas havia despertado novamente em mim essas sequências de ideias. Isso é tudo no que concerne à interpretação proposta por meu colega, que é altamente esclarecedora e à qual, penso eu, não se pode levantar qualquer objeção. Nada tenho a acrescentar a ela, salvo, talvez, uma sugestão quanto ao sentido provável da segunda parte do sonho. Esta parece ter representado a transição do sonhador entre a masturbação e as relações sexuais, que foi aparentemente realizada com grande dificuldade, confronte com o túnel pelo qual os trens entravam e saíam em várias direções, bem como o perigo destas últimas, confronte com a gravidez e o sobretudo. O sonhador se valeu, para essa finalidade, das pontes verbais Tanziehen, Zag, e Zanreissen, Reisen. Por outro lado, do ponto de vista teórico, o caso me parece interessante sob dois aspectos. Em primeiro lugar, oferece provas em favor da descoberta de Freud de que a ejaculação nos sonhos acompanha o ato de extrair um dente. Qualquer que seja a forma em que a poluição aparece, somos obrigados a considerá-la uma satisfação masturbatória promovida sem a assistência de qualquer estimulação mecânica. Além disso, neste caso, a satisfação que acompanhou a poluição não estava, como geralmente acontece, dirigida a um objeto, ainda que apenas imaginário, mas não tinha objeto, se é que se pode dizer isso, foi completamente autoerótica, ou, no máximo, exibiu um ligeiro vestígio de homossexualidade, com referência ao dentista. O segundo ponto que me parece merecer ênfase é o seguinte: pode-se levantar a objeção plausível de que não há necessidade alguma de considerar o presente caso uma confirmação do ponto de vista de Freud, visto que os fatos do dia anterior seriam suficientes, por si sós, para tornar inteligível o conteúdo do sonho. A ida do sonhador ao dentista, sua conversa com a dama e a leitura de A Interpretação dos Sonhos já seriam uma explicação suficiente de como foi que ele chegou a produzir esse sonho, especialmente uma vez que seu sono foi perturbado por uma dor de dente, chegariam mesmo a explicar, se necessário, como foi que o sonho serviu para ele se livrar da dor que lhe perturbava o sono por meio da ideia de remover o dente dolorido e, simultaneamente, ao abafar com a libido a sensação dolorosa que o sonhador temia. Mas, mesmo que se dê o máximo desconto possível a tudo isso, não se pode sustentar seriamente que a simples leitura das explicações de Freud pudesse estabelecer no sonhador a ligação entre a extração de um dente e o ato da masturbação, ou que pudesse sequer acionar essa ligação, a menos que ela houvesse se estabelecido há muito tempo, como o próprio sonhador admite ter acontecido, na expressão Sichenen aus Reissen. Essa ligação pode ter sido revivida não apenas por sua conversa com a senhora, como também por uma circunstância que ele relatou logo depois. Ao ler a interpretação dos sonhos, ele não estava disposto, por motivos compreensíveis, a crer nesse sentido típico dos sonhos com estímulos dentais e sentira o desejo de saber se tal sentido se aplicava a todos os sonhos dessa espécie. O presente sonho confirmou o fato de que isso com efeito ocorria, ao menos no que lhe dizia respeito, e assim lhe mostrou por que ele fora obrigado a sentir dúvidas sobre o assunto. Também nesse aspecto,
Portanto, o sonho foi a realização de um desejo, a saber, o desejo de se convencer da faixa de aplicação e da validade desse ponto de vista de Freud. O segundo grupo de sonhos típicos abrange aqueles em que o sonhador voa ou flutua no ar, cai, nada, etc. Qual é o sentido desses sonhos? É impossível dar uma resposta geral. Como veremos, eles significam algo diferente em cada caso, é apenas a matéria-prima das sensações neles contidas que deriva sempre da mesma fonte. As informações proporcionadas pelos tratamentos psicanalíticos forçam-me a concluir que também esses sonhos reproduzem impressões da infância, ou seja, relacionam-se com jogos que envolvem movimento, que são extraordinariamente atraentes para as crianças. Não há um único tio que não tenha mostrado a uma criança como voar, correndo com ela pela sala em seus braços estendidos, ou que não tenha brincado de deixá-la cair, fazendo-a cavalgar em seu joelho e, de repente, estirando a perna, ou levantando-a bem alto e, subitamente, fingindo que vai deixá-la cair. As crianças adoram essas experiências e nunca se cansam de pedir que sejam repetidas, especialmente quando há nelas algo que cause um pequeno susto ou tonteira. Nos anos posteriores, elas repetem essas experiências nos sonhos, nestes, porém, deixam de fora as mãos que as sustinham, de modo que flutuam ou caem sem apoio. O prazer que as criancinhas extraem das brincadeiras desse tipo, bem como dos balanços e gangorras, é bem conhecido. Quando vêem façanhas acrobáticas no circo, sua lembrança desses jogos é reavivada. Os ataques histéricos dos meninos por vezes consistem simplesmente em reproduções de façanhas dessa natureza, executadas com grande habilidade. Não raro esses jogos de movimento, embora inocentes em si mesmos, provocam sensações sexuais. As traquinagens etc. infantis, se me permitem empregar um termo que costuma ser usado para descrever todas essas atividades, são o que se repete nos sonhos de voar, cair, ter tonteiras, e assim por diante, ao passo que as sensações prazerosas ligadas a essas experiências transformam-se em angústia. Mas com muita frequência, como toda mãe sabe, a traquinagem entre crianças acaba em altercações e lágrimas. Assim, tenho boas razões para rejeitar a teoria de que o que provoca os sonhos convulsos e quedas é o estado de nossas sensações tácteis durante o sono, ou as sensações do movimento de nossos pulmões, e assim por diante. A meu ver, mesmo essas sensações são reproduzidas como parte da lembrança a qual remonta o sonho, isto é, são parte do conteúdo do sonho, e não sua fonte. Portanto, esse material, que consiste em sensações de movimento de tipos semelhantes e oriundas da mesma fonte, é utilizado para representar toda espécie de pensamentos oníricos. Os sonhos de voar ou flutuar no ar, em geral, de cunho prazeroso, exigem as mais diversas interpretações. Com algumas pessoas, essas interpretações têm de ser de caráter individual, ao passo que, com outras, podem ser até mesmo de natureza típica. Uma de minhas pacientes costumava sonhar, com muita frequência, que estava flutuando a certa altura acima da rua, sem tocar o chão. Ela era muito baixa e tinha horror à contaminação envolvida no contato com outras pessoas. Seu sonho de flutuar realizava seus dois desejos, elevando seus pés do chão e alçando sua cabeça até uma camada mais alta de ar.
Em outras mulheres, verifiquei que os sonhos de voar expressavam o desejo de ser como um pássaro, enquanto outras tornavam-se anjos durante a noite, por não terem sido chamadas de anjos durante o dia. A estreita ligação entre voar e a representação de pássaros explica por que, nos homens, os sonhos de voar costumam ter um sentido claramente sensual, e não nos surpreenderemos ao ouvir dizer que este ou aquele sonhador se sente muito orgulhoso de seus poderes de voo. O Dr. Paul Federn, de Viena, formulou a atraente teoria de que um bom número desses sonhos de voo são sonhos de ereção, pois o fenômeno notável da ereção, em torno do qual a imaginação humana gira sem cessar, não pode deixar de ser impressionante, uma vez que envolve uma aparente suspensão das leis da gravidade. Confronte com, nesse contexto, os falos alados dos antigos. É notável que Morley Wold, um pesquisador de sonhos de espírito sóbrio e que não se inclina a interpretações de qualquer espécie, também apoie a interpretação erótica dos sonhos de voar ou flutuar. Wold, 1910-12, v2, p. 791. Ele se refere ao fator erótico como o mais poderoso motivo dos sonhos de flutuar, chama a atenção para a intensa sensação de vibração no corpo que acompanha tais sonhos e ressalta a frequência com que estão ligados a ereções ou poluições. Os sonhos de cair, por outro lado, costumam ser mais caracterizados pela angústia. Sua interpretação não oferece nenhuma dificuldade no caso das mulheres, que quase sempre aceitam o uso simbólico da queda como um modo de descrever a rendição a uma tentação erótica. Tampouco esgotamos as fontes infantis dos sonhos de estar caindo. Quase toda criança caiu numa ocasião ou noutra, e depois foi levantada no colo e mimada, ou, caso tenha caído do berço à noite, foi levada para a cama da mãe ou da babá. As pessoas que têm sonhos frequentes de estar nadando e sentem grande alegria em furar as ondas, e assim por diante, foram, em geral, pessoas que urinavam na cama, e repetem em seus sonhos um prazer de que há muito aprenderam a se abster. Logo veremos, através de mais de um exemplo, o que é que os sonhos de estar nadando representam com mais facilidade. A interpretação de sonhos com fogo corrobora a regra de educação infantil que proíbe a uma criança brincar com fogo para que não molhe a cama à noite. Pois, também no caso deles, há uma lembrança subjacente da enurese da infância. Em meu fragmento da análise de um caso de histeria, forneci uma análise e síntese completas de um desses sonhos com fogo, ligado à história clínica da sonhadora, e mostrei quais impulsos da idade adulta esse material infantil pode ser utilizado para representar. Seria possível mencionar todo um grupo de outros sonhos típicos, se adotássemos esse termo no sentido de que o mesmo conteúdo manifesto dos sonhos é frequentemente encontrado nos sonhos de pessoas diferentes. Por exemplo, poderíamos mencionar os sonhos de estar passando por ruas estreitas ou atravessando conjuntos inteiros de salas, e os sonhos com ladrões contra os quais, a propósito, as pessoas nervosas tomam precauções antes de irem dormir, os sonhos de estar sendo perseguido por animais selvagens, ou por touros ou cavalos, ou de ser ameaçado por facas, punhais ou lanças, sendo estas duas últimas categorias típicas do conteúdo manifesto dos sonhos de pessoas que sofrem de angústia e muitos. Mas uma pesquisa voltada exclusivamente para esse material recompensaria plenamente o trabalho envolvido. Mas, em vez disso,
tenho duas observações a fazer, embora elas não se apliquem apenas aos sonhos típicos. Quanto mais nos envolvemos na atividade de desvendar os sonhos, mais somos levados a reconhecer que a maioria dos sonhos dos adultos versa sobre material sexual e dá expressão a desejos eróticos. Um juízo sobre esse ponto só pode ser formado pelos que realmente analisam os sonhos, ou seja, por aqueles que atravessam o conteúdo manifesto dos sonhos até chegar aos pensamentos oníricos letons, e nunca pelos que se contentam em anotar o conteúdo manifesto, como Naki, por exemplo, em seus escritos sobre sonhos sexuais. Permitam-me dizer, desde já, que este fato não é nada surpreendente, e está em completa harmonia com os princípios de minha explicação dos sonhos. Nenhum outro instinto é submetido, desde a infância, a tanta supressão quanto o instinto sexual, com seus numerosos componentes. Confronte com meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905b, de nenhum outro instinto restam tantos e tão poderosos desejos inconscientes, prontos a produzir sonhos no estado de sono. Ao interpretarmos os sonhos, nunca podemos esquecer a importância dos complexos sexuais, embora também devamos, é claro, evitar o exagero de lhes atribuir importância exclusiva. Podemos asseverar em relação a muitos sonhos, se forem cuidadosamente interpretados, que eles são bissexuais, visto que, incontestavelmente, admitem uma superinterpretação na qual se realizam os impulsos homossexuais do sonhador, impulsos, vale dizer, que são contrários às suas atividades sexuais normais. Sustentar, contudo, como o fazem Steckel, 1911, e Adler, 1910 etc., que todos os sonhos devem ser interpretados bissexualmente parece-me uma generalização ao mesmo tempo indemonstrável e implausível, e que não estou preparado a apoiar. Em particular, não posso descartar o fato óbvio de que existem numerosos sonhos que satisfazem outras necessidades que não são eróticas, mesmo no sentido mais amplo do termo, os sonhos com a fome e a sede, os sonhos de conveniência, etc. Da mesma forma, declarações do tipo o espectro da morte encontra-se por trás de todos os sonhos, Steckel, ou todo sonho mostra um avanço da orientação feminina para a masculina, Adler, me parecem ir muito além de qualquer coisa que possa ser legitimamente sustentada na interpretação dos sonhos. A afirmação de que todos os sonhos exigem uma interpretação sexual, contra a qual os críticos se enfurecem de modo tão incessante, não ocorre em parte alguma de minha interpretação dos sonhos. Não se encontra em nenhuma das numerosas edições deste livro e está em evidente contradição com outros pontos de vista nele expressos. Já demonstrei que sonhos notavelmente inocentes podem encarnar desejos cruamente eróticos, e poderia confirmar este fato por numerosos novos exemplos. Mas também é verdade que muitos sonhos que parecem insignificantes e que de modo algum seriam considerados peculiares se originam, como se constata através da análise, de impulsos desejantes que são claramente sexuais e, muitas vezes, de natureza inesperada. Quem, por exemplo, teria suspeitado da presença de um desejo sexual no seguinte sonho, antes de ele ser interpretado? O sonhador forneceu este relato: um pouco atrás de 2 imponentes palácios havia uma casinha com as portas fechadas.
minha mulher conduziu-me pelo trecho de rua que levava à casinha e abriu a porta com um empurrão. A seguir, esgueirei-me com rapidez e facilidade para o interior de um pátio que subia por uma elevação. No entanto, qualquer um que tenha alguma experiência na tradução de sonhos refletirá, de imediato, que penetrar em espaços estreitos e abrir portas fechadas encontram-se entre os símbolos sexuais mais comuns, e perceberá facilmente nesse sonho a representação de uma tentativa de coitus a tergo, entre as duas imponentes nádegas do corpo feminino. A passagem estreita que subia por uma inclinação representava, é claro, a vagina. A ajuda atribuída pelo sonhador à sua mulher força-nos a concluir que, na realidade, era apenas a consideração por ela que o impedia de fazer esse tipo de tentativa. Verificou-se que, no dia do sonho, fora morar na casa do sonhador uma moça que o atraíra e que lhe dera a impressão de que não levantaria grandes objeções a uma abordagem dessa espécie. A casinha entre os dois palácios era uma reminiscência do Radchin Cidadela de Praga e era mais uma referência à mesma moça, que provinha desse lugar. Quando insisto junto a um de meus pacientes sobre a frequência dos sonhos edipianos, nos quais o sonhador tem relações sexuais com a própria mãe, ele muitas vezes responde: não tenho nenhuma lembrança de ter tido um sonho desses. Logo depois, contudo, surge a lembrança de algum outro sonho insignificante, que o paciente sonhou repetidas vezes. A análise mostra então que se trata de um sonho com este mesmo conteúdo mais uma vez, um sonho edipiano. Posso afirmar com certeza que os sonhos disfarçados de relações sexuais com a própria mãe são muito mais frequentes do que os sonhos diretos. Em alguns sonhos com paisagens ou outras localidades dá-se ênfase, no próprio sonho, a uma firme sensação de que já se esteve lá antes. As ocorrências de déjà vu nos sonhos têm um significado especial. Esses lugares são, invariavelmente, os órgãos genitais da mãe de quem sonha. Não existe, de fato, nenhum outro lugar sobre o qual se possa asseverar com tal convicção que já se esteve lá antes. Houve apenas uma ocasião em que fiquei perplexo com um neurótico obsessivo que me contou um sonho no qual visitava uma casa em que já estivera 2 vezes. Mas esse paciente específico já me narrara, havia bastante tempo, um episódio ocorrido quando tinha 6 anos. Uma vez, ele estava partilhando a cama da mãe e fez uso indevido dessa oportunidade, enfiando o dedo na genitália dela enquanto ela dormia. Um grande número de sonhos, muitas vezes acompanhados de angústia e tendo por conteúdo temas como atravessar espaços estreitos ou estar na água, baseiam-se em fantasias da vida intrauterina, da existência no ventre e do ato do nascimento. O que se segue é o sonho de um rapaz que, em sua imaginação, tirara partido de uma oportunidade intrauterina para observar os pais copulando. Ele estava num poço profundo, que tinha uma janela como a do túnel Semain. De início, viu uma paisagem deserta pela janela, mas depois inventou um quadro para se encaixar naquele espaço, que surgiu imediatamente e preencheu a lacuna. O quadro representava um campo que estava sendo lavrado a fundo por algum instrumento, e o ar puro, juntamente com a ideia de trabalho árduo que acompanhava a cena e com os torrões de terra preto azulados, produzia uma impressão encantadora. Aí, ele seguiu adiante e viu um livro sobre educação aberto diante de si,
e ficou surpreso que nele se dispensasse tanta atenção aos sentimentos sexuais das crianças, e isso o levou a pensar em mim. Eis aqui um belo sonho com água, produzido por uma paciente, que serviu a uma finalidade especial no tratamento. Em sua estação de veraneio, no lago ela mergulhou nas águas escuras, exatamente no ponto em que a pálida lua se espelhava. Sonhos como esses são sonhos de nascimento. Sua interpretação é alcançada invertendo-se o acontecimento relatado no sonho manifesto. Assim, em vez de mergulhar na água, temos de sair da água, isto é, nascer. Podemos descobrir o local de onde nasce uma criança trazendo à mente o emprego, em gíria, da palavra lune em francês, a saber, traseiro. A lua pálida era, portanto, o branco traseiro que as crianças logo supõem ser o lugar de onde vieram. Qual era o sentido de a paciente desejar ter nascido em sua estação de veraneio? Perguntei-lhe, e ela respondeu sem hesitar: não é justamente como se eu houvesse renascido através do tratamento. Assim, o sonho foi um convite para que eu continuasse a tratá-la na estação de férias, isto é, para que a visitasse ali. Talvez também houvesse nele uma sugestão muito tímida do desejo da própria paciente de vir a ser mãe. Citarei outro sonho de nascimento, acompanhado de sua interpretação, extraído de um artigo de Ernest Jones. Ela estava na praia contemplando um garotinho, que parecia ser dela, entrando na água. Assim fez até que a água o cobriu, e ela só conseguia ver-lhe a cabeça subindo e descendo perto da superfície. A cena então mudou para o saguão apinhado de um hotel. O marido a deixou e ela começou a conversar com um estranho. Como se pôde constatar na análise, a segunda metade do sonho representava sua fuga do marido e o início de relações íntimas com uma terceira pessoa. A primeira parte do sonho era uma fantasia de nascimento bastante evidente. Nos sonhos, como na mitologia, a saída da criança das águas uterinas é frequentemente representada, por distorção, como a entrada da criança na água, entre muitos outros, os nascimentos de Adonis, Osíris, Moisés e Baco são ilustrações famosas disso. A subida e descida da cabeça na água lembraram de imediato à paciente a sensação dos movimentos do feto que ela experimentara em sua única gestação. Pensar no menino entrando na água induziu a um devaneio no qual ela se via retirando-o da água, levando-o para um berçário, dando-lhe banho, vestindo-o e instalando-o em sua casa. A segunda metade do sonho, portanto, representava pensamentos relacionados com a fuga amorosa, que pertenciam à primeira metade do conteúdo latente subjacente. A primeira metade do sonho correspondia à segunda metade do conteúdo latente, a fantasia de nascimento. Além dessa inversão da ordem, ocorreram outras inversões em cada metade do sonho. Na primeira metade, a criança entrava na água, e então sua cabeça vinha à tona. Nos pensamentos oníricos subjacentes, ocorreu primeiro a sensação dos primeiros movimentos do feto e, em seguida, a criança saiu da água, uma dupla inversão. Na segunda metade, o marido a deixava, nos pensamentos oníricos, ela deixava o marido. Abraão, 1909, p. 22 e seguintes, relatou outro sonho de nascimento, produzido por uma jovem que se confrontava com seu primeiro parto. Um canal subterrâneo conduzia diretamente à água, partindo de um lugar no chão de seu quarto,
canal genital líquido amniótico. Ela erguia a porta de um alçapão no chão e uma criatura vestida numa pele marrom, muito semelhante a uma foca, imediatamente aparecia. Essa criatura vinha a ser o irmão mais novo da sonhadora, para quem ela sempre fora como uma mãe. Breck mostrou, a partir de uma série de sonhos, que os sonhos de nascimento utilizam o mesmo simbolismo dos que têm um estímulo urinário. Nestes, o estímulo erótico é representado como um estímulo urinário, e a estratificação de sentido nesses sonhos corresponde a uma mudança que se processou no significado do símbolo desde a primeira infância. Este é um ponto apropriado para se retornar a um tópico que foi interrompido num capítulo anterior, o problema do papel desempenhado na formação dos sonhos por estímulos orgânicos que perturbam o sono. Os sonhos que ocorrem sob a influência desses estímulos exibem abertamente não só a costumeira tendência à realização de desejo e ao atendimento da finalidade da conveniência, como também, muitas vezes, um simbolismo perfeitamente claro, pois não raro um estímulo só desperta o sonhador depois que este faz uma tentativa vã de lidar com ele num sonho sob um disfarce simbólico. Isso se aplica aos sonhos com poluição ou orgasmo, bem como aos provocados por uma necessidade de urinar ou defecar. A natureza peculiar dos sonhos acompanhados de ejaculação não só nos coloca em condições de revelar diretamente certos símbolos sexuais já reconhecidos como típicos, mas que não obstante foram violentamente contestados, como também nos permite convencer-nos de que certas situações aparentemente inocentes não passam de um prelúdio simbólico a cenas claramente sexuais. Estas últimas são, em geral, representadas sem disfarces nos sonhos relativamente raros que são acompanhados de poluição, ao passo que, com muita frequência, culminam em sonhos de angústia, que têm o mesmo resultado de despertar o sonhador. Rec. 1912a, p. 55. O simbolismo dos sonhos com estímulos urinários é particularmente transparente e é reconhecido desde as épocas mais remotas. Já Hipócrates expressava a opinião de que os sonhos com fontes e nascentes indicam um distúrbio da bexiga, Havelock Ellis. Scherner estudou a multiplicidade do simbolismo dos estímulos urinários e asseverou que qualquer estímulo urinário de intensidade considerável convertisse invariavelmente numa estimulação das regiões sexuais e de suas representações simbólicas. Muitas vezes, os sonhos com estímulos urinários são, ao mesmo tempo, representantes de sonhos sexuais. Otto Reck, cuja abordagem em seu trabalho sobre a estratificação dos símbolos nos sonhos que provocam o despertar estou seguindo aqui, faz parecer altamente provável que um grande número de sonhos com estímulos urinários na verdade tenha sido causado por um estímulo sexual, que faz uma primeira tentativa de encontrar satisfação, regressivamente, na forma infantil do erotismo uretral. São particularmente instrutivos os casos em que o estímulo urinário assim instalado leva a acordar e esvaziar a bexiga, mas nos quais o sonho, não obstante, tem prosseguimento e a necessidade se expressa então em imagens claramente eróticas. Os sonhos com estímulo intestinal lançam luz, de maneira análoga, sobre o simbolismo neles envolvido e ao mesmo tempo confirmam a ligação entre o ouro e as fezes, que também é confirmada por numerosas provas oriundas da antropologia social, ver Freud, 1908b, Reck, 1912a, Dattner, 1913,
e Reich, 1915. Assim, por exemplo, uma mulher que estava recebendo tratamento médico devido a um distúrbio intestinal sonhou com alguém que estava enterrando um tesouro nas imediações de uma pequena cabana de madeira que se assemelhava a uma rústica instalação sanitária externa. Havia uma segunda parte do sonho em que ela limpava o traseiro de sua filhinha, que se sujara. 1912 p. 55. Os sonhos de salvamento estão ligados aos sonhos de nascimento. Nos sonhos das mulheres, salvar, e principalmente salvar das águas, tem o mesmo significado de dar à luz, mas o sentido se modifica quando o sonhador é um homem. Os ladrões, assaltantes e fantasmas, de que algumas pessoas sentem medo antes de ir dormir, e que às vezes perseguem suas vítimas depois de estarem adormecidas, são todos originários de uma mesma categoria de reminiscência infantil. São os visitantes noturnos que levantam as crianças e as carregam para impedir que molhem a cama, ou que levantam a roupa de cama para verificarem onde elas põem as mãos enquanto dormem. As análises de alguns desses sonhos de angústia tornaram possível que eu identificasse esses visitantes noturnos com maior exatidão. Em todos os casos, os ladrões representavam o pai do sujeito adormecido, ao passo que os fantasmas correspondiam a figuras femininas de camisolas brancas.